Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos seguir agora no nosso vídeo de resolução de questões da prova da SPSEC do ano de 2014 da disciplina de História. Nesse ano de 2014, as questões de História começaram na questão de número 33, certo? E a questão de número 33, ela traz o seguinte enunciado. Leia as afirmações abaixo. Item 1. Permitiu o acesso à cidadania de todos os americanos. Item 2. Abalou o prestígio do rei da Inglaterra e provou que era possível fazer valer a soberania popular. Item 3. Trouxe prejuízos aos povos indígenas, pois suas terras, localizadas em sua maior parte a oeste do Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terra e comerciantes de peles de origem europeia. E o item 4 diz: propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos. São repercussões imediatas da independência norte-americana, quais itens que estão colocados acima? Bom, vamos lá. Permitiu o acesso à cidadania de todos os norte-americanos. Quando você fala da Revolução Americana, certo? Processo eclodido lá em 1776, que durou por volta de 1783 contra a metrópole inglesa, ele foi um processo que falava muito em liberdade, certo? Era o mote do processo de independência norte-americano, a palavra liberdade. Tanto é que, se você analisa os escritos de Thomas Jefferson, o grande pensador da Revolução Americana, você encontra uma semelhança muito grande com os textos de John Locke, certo? O mentor, também o inspirador intelectual foi o John Locke. Entretanto, você tem que analisar criticamente o processo da Revolução Americana, que não permitiu acesso à cidadania de todos os norte-americanos. Ou seja, não foi uma repercussão imediata da independência. Vejam, reflitam, candidatos, que está falando, quais são as repercussões imediatas da independência norte-americana. Nós sabemos que os Estados Unidos ficaram até por volta de 1861, 1862, para ser mais preciso, como um país escravocrata. Portanto, não permitiu acesso à cidadania a todos os cidadãos norte-americanos. Se colocasse, permitiu acesso à cidadania a todos os cidadãos norte-americanos brancos e notáveis, porque também você poderia tirar os imigrantes, tirar os indígenas e tirar os negros que eram escravizados. Portanto, o acesso à cidadania não foi uma repercussão imediata do processo de independência norte-americana. Então, o item 1 está incorreto, a gente pode tirar aí, certo? Abalou o prestígio do rei da Inglaterra e provou que era possível fazer valer a soberania popular. Esse item está correto, certo? Realmente o processo de independência norte-americana, que foi o primeiro, certo, na América, que conseguiu fazer frente às monarquias europeias, ao poder europeu. Isso realmente abalou o prestígio do rei da Inglaterra. A Inglaterra passava, naquele período histórico, por um processo de revolução industrial, estava se tornando a senhora dos mares, tanto no Atlântico quanto no Pacífico, quanto no Índico, tinha um império colonial enorme que só se ampliou no século XIX, mas isso naquele período histórico abalou sim o prestígio do rei da Inglaterra, causou prejuízos à coroa inglesa, entretanto não debilitou a Inglaterra ao ponto de torná-la um país não dominante. Pelo contrário, isso não impediu o processo da Inglaterra de se tornar um país dominante. Então, essa está correta. E quando você fala em soberania popular, nós estamos refletindo aos cidadãos daquele momento histórico, certo? Os negros estavam excluídos da cidadania. Mas, apesar disso, apesar dessa leitura um pouco mais
profunda, o item 2 ele está correto. Então anotem aí, item 2 correto. Item 1 incorreto, item 2 correto. O item 3 vai dizer: trouxe prejuízos aos povos indígenas, pois suas terras, localizadas em sua maior parte a oeste do Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terras e comerciantes de pele de origem europeia. Quando ocorreu o processo de independência, certo? Para se criar um país, tinha-se que estimular a marcha para o oeste, certo? A marcha para o oeste, ela começou a ser cada vez mais incentivada após a proclamação de independência das 13 colônias, certo? Não com a intensidade que ocorreu no século XIX, porque naquele período histórico, fim do século XVIII, os Estados Unidos, as 13 colônias ainda estavam se reorganizando, certo? Enquanto um país, enquanto um Estado nacional, estavam com um pouco de dificuldade de manter a unidade territorial entre as 13 colônias. Havia uma rivalidade entre a Virgínia, entre a chamada Nova Inglaterra, que compreendia a região onde hoje é Nova York, Rhode Island, New Hampshire. Então, você tinha todo esse processo histórico, todas essas dificuldades, melhor dizendo, que muitas vezes impedia que essa marcha para o oeste, essa chamada para o oeste do Mississippi, ela fosse feita com mais intensidade. Entretanto, a independência foi prejudicial aos povos indígenas, porque as terras indígenas passaram a ser mais ameaçadas pela expansão do colonizador branco após o período de independência. Tanto é que alguns indígenas lutaram ao lado dos ingleses. Essa é uma história que não cabe eu me aprofundar aqui, porque nós ficaríamos muito tempo nessa questão, mas sim, é correto, trouxe prejuízos aos povos indígenas, a independência trouxe prejuízo aos povos indígenas, pois as terras indígenas localizadas, sua maior parte, a oeste do Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários da Inglaterra e comerciantes de peles de origem europeia. E o item 4 ele está incorreto porque diz que a independência propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos, o que eu acabei de falar. A escravidão continuou vigorando em terras norte-americanas por algum tempo, maiormente por quase mais de 70 anos. Tanto é que a abolição da escravidão nos Estados Unidos se deu apenas em 1862 e desencadeou uma guerra civil, um dos conflitos mais sangrentos, que é a Guerra Civil Norte-Americana, que durou de 1861 a 1865, com a derrota do Sul escravocrata. O norte abolicionista derrotou o Sul escravocrata. Portanto, as alternativas corretas é a 2 e a 3. Sendo assim, o item C é o correto. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Questão 33, alternativa correta, letra C. Vamos para a questão 34. O absolutismo desenvolveu-se no Ocidente europeu durante a Idade Moderna, séculos XV ao XVIII, favorecido principalmente pela ou pelas falta de freio nas concepções morais e nos costumes da época. O item 1 coloca que o absolutismo se desenvolveu no Ocidente por meio da falta de freios nas concepções morais e nos costumes da época. Essa alternativa ela está incorreta, por quê? Porque no absolutismo ele tinha como cerne a aliança entre o trono e o altar, certo? A aliança entre o trono, representado pelo rei, e o altar, representado pela igreja, certo? Então, era justamente o contrário. Você tinha grandes freios morais calcados nos costumes da época, em que as mulheres se viam em grande desvantagem por causa desses freios morais. Esses freios morais eram androcêntricos, óbvio, porque a nossa matriz filosófica e religiosa ela é androcêntrica, certo? Ela é patriarcal. Então, essa alternativa ela está incorreta, porque só vê o papel que a igreja desempenhou durante o período do absolutismo, certo? O item D vai dizer o seguinte, ó,
fortalecimento da Igreja Católica e pelos lucros auferidos pelas vitórias dos cruzados. Tomem cuidado com essa alternativa, porque ela está correta, ocorreu sim um favorecimento da Igreja Católica com base nos lucros auferidos pelas vitórias das cruzadas, só que não foi na Idade Moderna. As cruzadas, elas ocorreram entre 1095 e 1275, ou seja, no período compreendido como Idade Média, foi entre os séculos 11 e 13 que ocorreram as cruzadas, portanto, não foi nesse período histórico. Então, essa alternativa ela está incorreta porque não está condizente com o enunciado, tá bom? Então, alternativa B também incorreta. Vamos analisar a alternativa C. Formação dos Estados Nacionais e transferência do eixo econômico do Atlântico para o Mar Mediterrâneo. Também tome cuidado com essa alternativa, porque essa alternativa ela está correta até aqui, certo? Ocorreu realmente durante a Idade Moderna a formação dos Estados Nacionais, correto? Por meio do fortalecimento do rei, por meio da instituição de pesos e medidas, unificação de pesos e medidas, da cunhagem de moeda, realmente ocorreu essa formação dos Estados Nacionais durante o período absolutista no Ocidente Europeu, na Idade Média. Só que não ocorreu a transferência do eixo econômico do Atlântico para o Mediterrâneo. Foi justamente o contrário, foi a transferência do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, e não do Atlântico para o Mediterrâneo. Por que para o Atlântico? Por conta das expansões marítimas comerciais, que foram viabilizadas por causa das monarquias absolutistas. Tanto é que o primeiro país a se inserir nos mares, na expansão marítima comercial, foi o primeiro país a se estabelecer enquanto Estado Nacional absolutista, que foi Portugal, certo? Portanto, a alternativa C, ela está incorreta também. A alternativa D, ela vai dizer o seguinte, ó, riquezas obtidas pelos reis europeus na América, África e Ásia. Essa alternativa está correta. Essa que é a alternativa correta. Por quê? Porque o sistema absolutista, que foi o que eu acabei de explicar, que ocorreu no Ocidente Europeu durante a Idade Moderna, esses reis se consolidaram no poder por meio da obtenção das riquezas angariadas no além-mar, certo? Então, esses reis precisavam de dinheiro para se consolidar no poder. E eles se consolidaram no poder por meio das riquezas vindas da América, da África e da Ásia, certo? Por quê? Porque a consolidação política de um rei ou de um Estado nacional, ela vem por meio da obtenção de riquezas. Os domínios políticos custam dinheiro. E esses reis buscaram incessantemente riquezas no além-mar para se consolidar no poder. Portanto, a alternativa D, ela está correta. E aí, ela está incorreta porque ela fala que o absolutismo se consolidou por meio da reforma protestante da transferência do eixo econômico do Atlântico para o Mediterrâneo. A reforma protestante, ela abalou as estruturas. Eu não vou dizer que ela acabou extinguindo as estruturas do Estado absolutista, mas ela causou problemas para o Estado absolutista, porque a reforma protestante atingiu uma das bases do absolutismo, certo? Que era a questão religiosa. Acabou, ou seja, diminuiu o domínio da Igreja Católica na Europa. Portanto, a reforma protestante ela não favoreceu essas monarquias absolutistas. Ela era desinteressante a essas monarquias absolutistas. Você pode falar, mas para as monarquias absolutistas da Prússia, dos reinos alemães ali, foi favorável? Sim, foi. Entretanto, a questão também está incorreta, porque ela fala da transferência do eixo econômico do Atlântico para o Mediterrâneo. Nesse momento histórico aqui, Idade Moderna, ocorreu o contrário, a transferência do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico e não do Atlântico para o Mediterrâneo. Portanto, a questão 34, a alternativa correta é a letra D.
Vamos à questão 35 agora. Questão 35, o enunciado é o seguinte: leia as afirmações abaixo relacionadas ao Brasil. Vamos ler todas elas, depois a gente reflete sobre elas. Alternativa 1. O Estado devia associar-se ao capital privado nacional e estrangeiro para promover a industrialização acelerada do país. Item 2. O Estado deveria intervir na economia, controlando as indústrias de base e os setores de energia, comunicação e transporte. Item 3. O governo devia limitar a remessa de lucros. Item 5. O governo buscava atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos por vários anos. Pode-se afirmar que as medidas... Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, ó: os itens 1 e 4 são características do nacionalismo de Vargas, e os itens 3, 2 e 3 são características do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Bom, vamos ler. Ó. Ele falou que a alternativa 1 e 4 são características do nacionalismo de Vargas, certo? Segundo essa alternativa, certo? Durante o governo Vargas ocorreu a busca de atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos por vários anos. E segundo essa alternativa, também ocorreu no governo Vargas a associação entre o capital privado nacional e estrangeiro para promover a industrialização acelerada do país. Ok. Só que essa questão vai dizer o seguinte, que durante o governo de Juscelino Kubitschek, ocorreu uma intervenção do Estado na economia, controlando as indústrias de base e os setores de energia e comunicação. E também diz que no governo do Juscelino Kubitschek, ocorreu, o governo limitou a remessa de lucros. Onde que está equivocado? Na questão da remessa de lucro, certo? Por quê? Porque o item 1 é mais atrelado ao governo do Juscelino. O item 2 é mais atrelado ao governo do Vargas. O item 3 também é atrelado ao governo do Vargas. E o item 5 e o item 4 é atrelado ao governo do Juscelino. Portanto, está incorreto, certo? Foi no governo do Juscelino em que o governo buscava atrair capitais estrangeiros, concedendo às empresas multinacionais facilidades para importar maquinário e isenção de impostos. Dito isso, o item B, alternativa B, ela é a correta, certo? 1 e 4 são características do nacionalismo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, e 2 e 3 são características do nacionalismo de Vargas. Por exemplo, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Estado devia se associar ao capital privado nacional e durante o governo Vargas, o Estado deveria intervir na economia, controlando indústrias de base e os setores de energia, comunicação e transporte. Como que você resolve essa questão no atacado? Você tem que entender que o governo do Vargas ele era um governo muito mais intervencionista do que o governo do Juscelino Kubitschek, certo? Tanto é que no governo do Juscelino Kubitschek você coloca ali o Estado, ele associa-se ao capital privado nacional e estrangeiro para promover a industrialização acelerada do país. Foram 2 períodos históricos em que o Brasil viveu momentos de industrialização acelerada, mas com medidas governamentais distintas. E no governo do Vargas, você vê que o Estado deveria intervir na economia, controlando as indústrias de base e os setores de energia. Portanto, a 35, a questão correta é a alternativa B. Não precisa você ler as outras alternativas, porque se você souber quais dessas características pertencia a qual período histórico, você já consegue resolver essa questão. Portanto, eu vou repetir aqui para vocês, a 1 ela é uma característica do governo de Juscelino Kubitschek, a 2 do governo de Vargas,
a 3 do governo de Vargas e a 4 do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, certo? Portanto, a questão 35, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a questão 36. Questão 36 vai dizer o seguinte, ó, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Isso ocorreu no final de 1807, eles chegaram aqui por volta do começo de 1808. Esse evento desencadeou, primeiramente, a Conjuração Baiana. Ela ocorreu, certo, por volta de 1798. Portanto, se você já sabe quando que ocorreu essa fuga da família real portuguesa que eu acabei de falar, foi entre 1807 e 1808, eles chegam em 1808, então você já fala, se a Conjuração Baiana foi 10 anos antes, a Conjuração Baiana está fora, certo? Portanto, a letra A está fora, não é a correta. Abdicação de Dom Pedro I. Se o Dom Pedro I era filho de Dom João VI, certo? Ele sucede o pai. O pai volta a Portugal em 1821 e deixa o filho aqui. Portanto, a fuga da família real, ele vem aqui, ele está aqui. Ele vai abdicar depois, certo? Portanto, a abdicação de Dom Pedro I não foi nesse período histórico. Então, você pode descartar a alternativa B também. A alternativa C, que é a correta, ela vai dizer o seguinte, ó, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarvios. Uma das medidas que Dom João VI tomou, foram duas medidas que Dom João VI tomou. A primeira delas foi a abertura dos portos às nações amigas, por volta lá em 1808. Posteriormente, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarvios. Por que ele fez isso? Porque quando ele veio para cá, fugindo das tropas de Napoleão, ele transferiu a sede da corte portuguesa. Gente, vocês têm que analisar que Portugal, naquele momento histórico, era uma monarquia absolutista. Se ela era absolutista, ela era personalista. A figura do rei representava o governo. Não se tinha uma diferença entre Estado e governo, entre pessoa e instituição. Elas eram a mesma coisa. O rei era o senhor de suas terras. Portanto, ele não podia governar a partir da colônia. Então, qual era a saída que ele encontrou na época, que Dom João VI encontrou na época? Ele retirou o Brasil do status de colônia e colocou o Brasil no status de Reino Unido a Portugal e Algarve, para que o Brasil pudesse ser a sede do Império Português, certo? Essa foi uma das medidas que eles tomaram. Essa medida, sim, que ele tomou ali por volta de 1808, 1809, certo? Que vários historiadores colocam que foi essa medida que fez com que o pacto colonial praticamente fosse extinto, entendeu? E que o Brasil desse aquele seu primeiro salto rumo à independência, que a elite brasileira na época colonial passasse a gostar de ser um Reino Unido e a alimentar sonhos independentistas, certo? Foi a partir dessa medida que ela ocorreu nesse momento histórico colocado no enunciado, certo? E a D, ela vai dizer, introdução de ideias revolucionárias francesas no Brasil, isso ocorreu no final do século XVIII, ali, na Conjuração, na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, isso ocorreu durante o período colonial. Portanto, essas ideias revolucionárias francesas que chegavam aqui não chegavam tão puras quanto lá na França, elas eram adaptadas à nossa realidade, chegaram durante o período colonial, antes, certo, da chegada da família real. Portanto, essa alternativa também está incorreta. E o estabelecimento do Pacto Colonial. O Pacto Colonial foi estabelecido ali por volta do século XVI, XVII, ele entrou em vigor na prática com a introdução do açúcar no Brasil, certo? Ou seja, esse evento aqui pode ser considerado muito mais
o enfraquecimento do pacto colonial, ou o fim do pacto colonial, conforme alguns gostam de dizer, do que o estabelecimento do pacto colonial, certo? Portanto, a questão 36, a única alternativa que está condizente com o enunciado é a alternativa C, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Vamos à questão 37. Questão 37 vai dizer o seguinte: ó, a partir da eleição pelo Colégio Eleitoral do presidente Tancredo Neves, em 1985, inicia-se um novo período republicano brasileiro que alguns autores chamam de Nova República ou Quinta República, conforme alguns historiadores preferem denominar. Sobre esse período, assinale a única resposta que associa corretamente uma característica do governo ao respectivo governante, certo? Então, essa questão ela não é difícil, você pode fazer por eliminação, por quê? Porque o que está colocado nessas alternativas, nas incorretas, é uma incongruência entre tempo e evento, certo? Por exemplo, na letra E, a letra E vai dizer que no dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu, governando interinamente até 29 de dezembro, quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência por falecimento de Tancredo Neves. Está incorreto. Ocorreu sim no dia 2 de dezembro de 1992. Que o vice-presidente Itamar Franco assumiu interinamente após o afastamento do Collor. E em 29 de dezembro, Collor renuncia e o Congresso Nacional dá posse, certo, ao Itamar Franco, mas foi por conta do impeachment e depois da renúncia de Fernando Collor, não por conta do falecimento de Tancredo Neves. Você observa que essa questão ela está errada, você nem precisa saber o conteúdo. Porque você está falando que ele se elegeu em 1985, certo? Por que ele vai morrer em 1992? Ou seja, 7 anos depois, certo? Então não faz sentido. Essa alternativa está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador, preocupado em caçar marajás. O Fernando está incorreto, foi Fernando Collor, não Fernando Henrique, certo? Fernando Henrique, ele gostava de impor muito mais aquela aura de intelectual e de pai do Plano Real que ele usou. Foi muito mais o Itamar Franco, mas ele usou isso com eficiência para chegar à presidência da República, certo? Portanto, essa alternativa está incorreta porque foi Fernando Collor, que era conhecido como caçador de marajás, e não o Fernando Henrique Cardoso. A alternativa C vai dizer o seguinte: alguns meses após assumir a presidência da República, Fernando Henrique Cardoso anunciou o Plano Real, o qual passou a vigorar no país em 1º de julho de 1994. Quem foi que fez o Plano Real? O presidente que deu total apoio político foi Itamar Franco, certo? O Fernando Henrique está muito atrelado ao Plano Real, porque ele era o ministro da Economia naquele momento histórico, desempenhou, de certa forma, um papel até certo ponto importante, mas ele não era presidente da República em 1º de julho de 1994, certo? O Fernando Henrique foi quem colheu os louros do Plano Real. Ele se apropriou para ele, eleitoralmente, para ganhar a eleição de 1994 e tomar posse em 1º de janeiro de 1995. Fernando Henrique Cardoso não era presidente da República em 1º de julho de 1994. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa B vai dizer: no governo do presidente Itamar Franco, estabeleceu-se o cruzeiro como moeda nacional, extinguindo-se o cruzado. No governo do presidente Itamar Franco, instituiu-se o real, certo? Não tem conversa. Presidente Itamar Franco, Plano Real. É possível que se refaça essa injustiça histórica que a historiografia seletiva, a historiografia brasileira, insiste em cometer.
E a alternativa A vai dizer o seguinte: no dia de sua posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. Sim, pessoal, isso aconteceu. Essa alternativa está correta. O Fernando Collor de Mello, ele instituiu vários planos econômicos fracassados, dentre eles confiscou 80% do dinheiro que circulava no país. Foi o plano Collor, certo? Depois teve Verão, teve vários outros planos. Ele dizia que o seu adversário na época, Luiz Inácio Lula da Silva, faria isso, mas foi ele que fez. Quem usa, cuida, já dizia aquele velho ditado. Portanto, a questão 37, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos à questão 38. Questão 38, ela traz o seguinte enunciado, que é uma citação do texto do Beruti, 2004. Ela vai dizer o seguinte: os primeiros 30 anos da história do Brasil são conhecidos como período pré-colonial. Nesse período, a coroa portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetiva. A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estavam voltados para o comércio com o Oriente, que desde a viagem de Vasco da Gama, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantis da época, como observou o navegante Américo Vespúcio após a exploração do litoral brasileiro. Pode-se dizer que não encontramos nada de proveito. Após ler esse fragmento de texto, a questão pede o seguinte: sobre o período retratado no texto, que é o período entre 1500 e 1530, que é conhecido que é denominado pelos historiadores de período pré-colonial, certo? Sobre o período retratado no texto, pode-se afirmar que, vamos lá, a alternativa A vai dizer o seguinte: o desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização deu-se em decorrência dos tratados comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração de terras situadas a oeste de Greenwich. Completamente errada essa questão, certo? Portugal e Espanha, nesse momento histórico, rivalizavam na expansão marítima, tanto é que em 1494, ou cerca de 6 anos antes, certo? Desse período aí, instituiu-se o Tratado de Tordesilhas, para ser mais preciso, em junho de 1494, entendeu? E o desinteresse português pelo Brasil foi porque de imediato não encontrou-se metais preciosos, não encontrou-se ouro, certo? Lembrando que o ouro no Brasil ele vai ser descoberto ali por volta no final do século XVII, começo do século XVIII, e se intensifica após as primeiras 3 décadas do século XVIII, certo? Portanto, o desinteresse português se ocorreu por causa de não ter encontrado ouro de imediato. Portanto, essa alternativa ela está totalmente incorreta, totalmente fora de contexto. A maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio das Índias, também incorreto. Nesse momento histórico, pelo mar, era tão difícil chegar às Índias como chegar ao Brasil, certo? Porque o mar era o mesmo. Tanto é que você tinha, para chegar às Índias, você tinha que contornar o continente africano, que não era também muito fácil. Lembrando que não se tinha todo o aparato de tecnologia náutica que nós temos hoje, nem todo o conhecimento das ciências náuticas que nós temos hoje. Portanto, não foi por causa disso, certo? A alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas que dificultava o desembarque e o reconhecimento das novas terras. Realmente os indígenas, eles resistiram, sobretudo os tupinambás,
resistiram, mas não foi por isso que Portugal demonstrou certo desinteresse em colonizar o Brasil nos primeiros 30 anos. Porque depois desse período, a partir de 1530, certo, Portugal começou a financiar ainda mais expedições e colonizações para cá, e a resistência dos índios foi enfrentada. Tanto é que Portugal, após 1530, ele passa a incentivar a colonização brasileira, ainda que capengamente, por conta da dificuldade, certo? Por conta de, não da dificuldade, mas por conta do receio de perder essas terras para franceses, ou para os ingleses, ou mesmo para os espanhóis, para as outras potências marítimas da época, ou países que estavam se inserindo no mar naquele momento histórico, certo? Portanto, essa alternativa também está incorreta. A alternativa D vai dizer que foi a abertura de um novo mercado na América do Sul, ampliava as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana portuguesa. Não houve outro mercado na América do Sul, certo? Na América do Sul, nesse período histórico, não era um mercado, tá? Portanto, está incorreto, está fora de esquadro. A alternativa aí, que é a correta por eliminação, vai dizer que o relativo descaso português pelo Brasil, nos primeiros 30 anos de história, explica-se pela aparente inexistência de artigos ou produtos que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as expedições corretas. Aqueles que patrocinavam as expedições, eles queriam adquirir especiarias, ouro e prata, certo? Eles queriam adquirir esse tipo de produtos, produtos bem extrativistas, certo? Então, como que eles iam financiar uma expedição ao Brasil, certo? Sendo que você não ia obter lucro. Por quê? A colonização do Brasil, que ocorreu depois desse período histórico que a questão está falando, ela ocorreu incentivada pelo Estado português com medo de perder as suas terras descobertas, certo? As terras que haviam sido descobertas por Cabral. Então, eles incentivam essa colonização. Aí, quando eles descobrem que a terra brasileira ela é favorável ao plantio da cana-de-açúcar, esse interesse ele aumenta. Mas isso só ocorreu no final do século XV, isso ocorreu, na verdade, no final do século XVI e, mais precisamente, em todo o século XVII, que é a chamada Era do Açúcar. Tem, inclusive, um texto do Celso Furtado, A Economia Colonial Brasileira. Ele analisa esse período histórico, certo? Para quem tiver interesse, pesquise e leia o texto do Celso Furtado. Questão 38, portanto, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 39. Questão 39, ela vai dizer o seguinte, ó, após cerca de 3 anos de intensos combates e milhões de baixas, em junho de 1953 foi assinado o armistício de Panmunjom, que confirmou a divisão da Coreia, certo? Entre as duas Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Leia as afirmações abaixo. O armistício de Panmunjom selou a paz definitiva entre as duas Coreias e os Estados Unidos. Está incorreto. O armistício de Panmunjom foi apenas um armistício, certo? Mas não selou a paz. Tanto é, tecnicamente, as duas Coreias estão em guerra até hoje, porque a paz, de fato, ela não foi assinalada, não foi assinada. O que foi estabelecido um armistício, certo? E uma divisão das duas Coreias por meio, se não estou enganado, do paralelo 45. Eles utilizaram um paralelo lá para diferenciar, para dividir as duas Coreias, certo? O norte do paralelo, a Coreia do Norte, ao sul do paralelo, a Coreia do Sul. Portanto, essa alternativa ela está incorreta. A 1 está incorreta. A 2 vai dizer o seguinte: o conflito iniciou-se com um ataque surpresa de tropas da República Popular da Coreia ao vizinho do Sul em junho de 1950. Correto. As tropas da Coreia do Norte tentaram unificar a península, certo? Que já havia sido graçada pelo domínio japonês. A história da Coreia ela é meio triste, história de domínios, né, de ser dominada
é um povo que foi dominado durante muito tempo, foi dominado pelos mongols, foi dominado pelos japoneses, e nesse momento histórico estava vivendo uma divisão que perdura até hoje, e esse conflito que deu início à Guerra da Coreia, que se pode dizer Guerra da Coreia, ele iniciou-se com um ataque surpresa das tropas da República Popular da Coreia ao vizinho do Sul em junho de 1950. Portanto, essa alternativa 2, anotem aí, a alternativa 2 está correta. A alternativa 3 vai dizer o seguinte: o armistício de Panmunjom acirrou as diferenças ideológicas entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética, dando início à Guerra Fria. Realmente, o armistício de Panmunjom ele não acaba com as diferenças ideológicas, ele acirra as diferenças ideológicas. Entretanto, não foi esse armistício que deu início à Guerra Fria. Certos historiadores, até hoje, eles não têm um consenso, certo, de que quando começou e quando terminou a Guerra Fria. Alguns dizem que a Guerra Fria começou quando os Estados Unidos, lá em 1945, jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Outros dizem que foi a divisão, a chegada, né, dos soviéticos a Berlim, certo? E a ocupação de uma parte de Berlim pela União Soviética, de outra parte pelos Estados Unidos. E outros dizem que foi a questão da introdução da cortina de ferro, quando realmente eles acirraram o conflito. Portanto, se nem os historiadores eles têm um consenso de quando começou a Guerra Fria, você não pode afirmar que o armistício de Panmunjom acirrou as diferenças ideológicas entre esses dois países ao ponto de dar início à Guerra Fria. Nesse período histórico, certo? Nesse período histórico, a Guerra Fria ela já existia. Portanto, em 1953 já tinha uma Guerra Fria, não deu início nesse período histórico. A Guerra da Coreia foi apenas uma consequência da Guerra. Portanto, a alternativa 3 está incorreta. Até agora, somente a alternativa 2 que nós lemos está correta. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: durante o conflito, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de tropas internacionais para a região sob o comando do general estadunidense Douglas MacArthur, também conhecido como o vice-imperador do Japão. Douglas MacArthur, que durante a Segunda Guerra Mundial comandou a invasão norte-americana ao Japão. Ele foi o grande comandante ocupante, o grande comandante das tropas de ocupação japonesa. Essa alternativa ela está correta. Portanto, as duas que estão corretas é a alternativa 2 e a alternativa 4, certo? Portanto, questão 39, você vai analisar a alternativa D. A alternativa D é a correta da questão 39. Vamos agora à questão 40. Questão 40 vai dizer o seguinte, ó. Essa questão ela não é difícil. Ela é muito fácil, na verdade. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudaram a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Gente, não tem segredo. O pioneirismo da Revolução Industrial foi da Inglaterra. Então, não tem o que discutir nessa questão. Questão 40, a alternativa correta é a letra D. A Revolução Industrial teve como pioneiro a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a iniciar o processo de Revolução Industrial. Gravem isso daí, não é preciso estudar a fundo a história para saber que foi a Inglaterra. Vamos para a questão 41, porque o que tem de facilidade na questão 40 tem de dificuldade na questão 41. Vamos ler a questão 41 primeiro. A questão 41 vai dizer o seguinte: durante o período conhecido por República Velha, certo? No Brasil, esse período conhecido por República Velha, ele vai de 1889, com a proclamação da República, a 1930, certo? Em linhas gerais. Alguns autores só vão dizer que a República vai se iniciar mesmo, a República Velha, que é aquela do café com leite ali, com Campos Salles, quando ele institui a política dos governadores.
certo? Mas ele está falando de República Velha no sentido geral. Para assegurar a manutenção do controle das oligarquias sobre a vida política do país, foi criada pelo ou pelos. Vamos lá. A alternativa aí vai dizer o seguinte: a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, o voto de cabresto que permitia transparência na escolha dos candidatos por parte do eleitor. Essa alternativa ela está incorreta porque o voto de cabresto era justamente o contrário de transparência, certo? O contrário de livre escolha do eleitor. Certo? O voto de cabresto era aquele voto em que o indivíduo ele votava no candidato do coronel local, certo? Então era um voto de cabresto. Essa alternativa está incorreta. Presidente da República, Prudente de Moraes, primeiro civil e paulista, a política do café com leite. Realmente, o presidente da República, Prudente de Moraes, ele foi o primeiro civil a assumir a presidência, certo? Foi entre 1898 e 1902. Ele assumiu num período conturbado, porque o governo do Floriano havia sofrido várias revoltas. O Floriano era vice do Marechal Deodoro e ele assumiu após a queda do Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro também estava doente, teve a revolta da Armada, teve vários problemas. Entretanto, não foi Prudente de Moraes que institui a política do café com leite. Tomem cuidado com isso daí, pessoal. O Prudente de Moraes foi o primeiro civil, certo, paulista, era cafeicultor, mas essa política dos governadores, que foi denominada como política do café com leite, ela vai ser instituída oficialmente pelo Campos Salles, certo? Que governou entre 1898 e 1902, certo? Campos Salles, não o Prudente de Moraes, que governou entre 1898 e 1902, fazendo uma correção. Eu falei que o Prudente de Moraes, na verdade, ele governou de 1895 a 1898, certo? E o Campos Salles de 1898 a 1902, tá? Fazendo essa correção. Então, não foi o Prudente de Moraes, foi o Campos Salles. Portanto, essa alternativa ela está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: presidentes estaduais, verdadeiros exercícios que impunham a vontade popular contra a vontade política dos governadores. Está incorreto. A República acabou com a figura dos presidentes de província, se tornaram governadores estaduais, certo? E eles não impunham a vontade popular. Isso daí, se teve uma coisa que não teve durante a República Velha, foi vontade popular. Até porque como que você vai falar em sociedade civil organizada no Brasil naquele período histórico, recém-saído da escravidão, em que você tinha cerca de 80% de analfabetos no Brasil, tirando as estatísticas por baixo. Era uma república de recém-saídos da escravidão. Ou seja, foi um momento difícil da nossa história, certo? Portanto, não tinha vontade popular nesse período histórico. A alternativa C pode ser descartada também. A alternativa B vai dizer o seguinte: governo federal, a Guarda Nacional, composta de grandes proprietários rurais que recebiam o título de coronéis. A Guarda Nacional ela foi criada durante a regência de Feijó, certo? Lá por volta de 1835, 36, lá entre 1831 e 1840, que foi no período conhecido como período regencial, certo? Não foi na República Velha. Na República Velha, a Guarda Nacional ela continuou durante um tempo, até o governo do Hermes da Fonseca, quando ela foi abolida, extinta pelo Hermes da Fonseca, certo? Que foi presidente do Brasil, marechal, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Hermes governou o Brasil entre 1910 e 1914, certo? Ele extinguiu a Guarda Nacional, ele não criou a Guarda Nacional, certo? A questão correta é que o Congresso Nacional e a Comissão de Verificação de Poderes. O que era essa Comissão de Verificação de Poderes, também conhecida como política da degola? Você impedia a eleição de candidatos que não eram do agrado dos coronéis locais. Por que a República Velha foi um período de que a participação popular ela não contava?
Quem contava era a participação dos coronéis. Para você ganhar uma eleição, você tinha que ter apoio dos coronéis, porque eles controlavam os votos. E em realidades, em locais onde porventura o candidato do coronel aconteceu algum problema e ele não conseguiu eleger o seu candidato, ele podia, por meio da comissão de verificação de poderes, impedir a posse desse deputado ou desse senador, para que ele não pudesse tomar posse no cargo para o qual ele foi eleito. Isso daí, inclusive, gerou muitas brigas locais, não cabe aqui nós mencionarmos isso daí, mas a Comissão de Verificação de Poderes era mais uma das instituições que impediam participação popular nas decisões políticas. A República Velha, ou a República do Café com Leite, ela é um período em que tinha baixa participação popular. E muitas das medidas que foram tomadas nesse período histórico era para dificultar a participação popular. Por isso que após a década de 1920, essa república, ou instituições dessa república, começaram a ser fragorosamente questionadas, ou largamente questionadas. Certo? Portanto, a questão 41, a alternativa correta é a A. Vamos à questão 43. Questão 43 vai dizer o seguinte: uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu. Vamos lá. Alternativa A. É uma organização da sociedade feudal. É questão 42, eu falei 43, me desculpe. Questão 42. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu é uma organização da sociedade feudal em dois grupos bem definidos, senhores e escravos. Está incorreto. Até aqui tudo bem, eram grupos definidos, bem definidos, mas eram senhores e servos, certo? Na Idade Média, o servo ele não era um escravo, tá bom? Porque escravo, naquele período histórico, ele remetia à escravidão romana, certo? A escravidão romana, greco-romana, certo? Que ela era feita com base na guerra, na perda da guerra. O indivíduo perdia a guerra, o que venceu levava ele como escravo, certo? Portanto, eram senhores e servos, e não senhores e escravos. Portanto, essa alternativa está incorreta. A alternativa B vai dizer: são os ideais de honra e fidelidade oriundos da sociedade islâmica. Completamente equivocado. A sociedade europeia era uma sociedade regida pela Igreja Católica contra o islamismo. Inclusive, as cruzadas tinham como uma das suas motivações religiosas a guerra contra o Islã, certo? Portanto, não fazia sentido. Essa alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: é a obrigação anual de corvéia e o pagamento das taxas da talha e banalidades como obrigações dos servos aos senhores feudais. Correto. Era uma sociedade hierarquizada entre senhores e servos, em que você tinha a obrigação anual de corvéia e o pagamento da talha e banalidades. A banalidade era um pagamento que o servo fazia ao senhor para usar recursos do feudo, como um silo, uma máquina que existia na época, não as máquinas que existem hoje, para utilizar recursos que tinham no feudo que pertenciam aos senhores feudais. Ele pagava essa taxa, era conhecida como banalidade. A questão C é a correta. A questão D, ela está incorreta porque ela fala que é o dinamismo econômico voltado para o comércio entre os feudos vizinhos. Não havia comércio, havia escambo, que era troca, e não havia dinamismo econômico. Tanto é que, do ponto de vista econômico, a Idade Média ela foi muito pouca dinâmica. E aí vai dizer são as relações escravocratas de produção. As relações elas eram servis e não escravocratas. Eu já falei em outros vídeos. Quem quiser procurar a diferença entre a escravidão romana e a questão do regime de servidão que existia na Idade Média. Portanto, a alternativa correta da questão 32 é a alternativa C. Vamos à alternativa 40, a questão 43 agora. A questão 43 vai dizer o seguinte:
Nos primeiros anos, na década de 1930, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como New Deal. Esse programa, vamos lá. O que foi o New Deal? Certo? O New Deal foi um programa de recuperação econômica instituído pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, em que ele visava recuperar a economia norte-americana do debacle que foi a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Certo? Então, o New Deal ele tinha algumas características que era a grande intervenção do Estado na economia. Você sabendo o que significava o New Deal, você consegue responder essa questão por eliminação. Por exemplo, se o New Deal ele era um programa caracterizado pela grande intervenção do Estado na economia, a alternativa A você já pode eliminar, porque ela vai dizer que diminuiu a intervenção do Estado na economia. Ao contrário, o New Deal aumentou. E aí você consegue saber qual é a resposta correta, que é a B, que ela vai dizer que o New Deal aumentou a intervenção do Estado na economia, certo? A C também está errada porque ela fala retirou a presença do Estado na economia. E a D também está errada, tornou a economia americana mais liberal. Pelo contrário, tornou a economia americana mais protecionista e intervencionista. E aí vai dizer, provocou a queda da Bolsa de Valores de Nova York, dando origem ao episódio que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Ao contrário, o New Deal surgiu como consequência da quebra da Bolsa. E não a quebra da Bolsa como uma consequência do New Deal, certo? Essa questão está muito fácil. Portanto, a questão 43, a alternativa correta é a letra B. A questão 44, também conhecida como última questão, ela vai dizer o seguinte: a Revolução Francesa teve início em 1789. Nesse processo, O ou A? Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: a Assembleia Nacional Constituinte, representando os interesses das classes populares, foi responsável por abolir a escravidão, por acabar com os privilégios do clero e da nobreza e por instituir o voto universal. A Assembleia Nacional Constituinte realmente representava os interesses das classes populares, mas ela não aboliu a escravidão e também não instituiu o voto universal, certo? Ela é marcada, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é marcada por acabar com os privilégios do clero e da nobreza, certo? Que na prática isso demorou algum tempo para ser colocado em andamento, certo? Portanto, a alternativa A, ela está incorreta. A partir de 1792, os girondinos deram início ao período do terror, executando milhares de pessoas acusadas de serem contra-revolucionários. Foi a partir de 1792 em que ocorreu o período do terror, mas não foram os girondinos, tomem muito cuidado, foram os jacobinos, certo? O período, a partir de 1792 até por volta de 1795, é o período do terror, período dos girondinos, certo? O diretório, alternativa C, vai dizer o seguinte: o diretório foi um governo que conseguiu conciliar diferentes interesses, obtendo o apoio dos jacobinos através de medidas populares como o tabelamento de preços e alimentos da alta burguesia, estimulando o desenvolvimento da indústria de algodão. Essa alternativa parece que ela está correta, mas ela não está. Por quê? Porque você dizer que o diretório ele obteve o apoio dos jacobinos está incorreto. E que ocorreu uma conciliação dessas diferentes classes e tal, o apoio, ela também não está condizente com o apoio dos jacobinos. Os jacobinos estavam atrelados ao período do terror, certo? E não ao período do diretório. Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: o 18 Brumário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi o responsável por consolidar os interesses burgueses na França.
que foi o 18 Brumário? Foi um golpe em que Napoleão Bonaparte assumiu o poder por meio de um triunvirato, por meio de um golpe. Ele deu um golpe apoiado por setores da alta burguesia e se tornou o cônsul da França. Posteriormente, ele vai se tornar um imperador. Ele é que detinha o poder de fato, porque ele era o responsável, o grande comandante militar da França naquele período histórico, e essa alternativa ela está correta, certo? No que se refere ao processo da Revolução Francesa, essa alternativa ela está correta porque 18 Brumário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio do grupo político militar e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França. E a alternativa a ela está incorreta porque ela vai falar que a Convenção Nacional teve início com a tomada da Bastilha, símbolo da arbitrariedade do poder real, e pôs fim ao absolutismo francês, limitando o poder do rei com a instauração de uma monarquia constitucional. Por que essa alternativa está errada? A Convenção Nacional ela não tem início com a tomada da Bastilha, ela tem início a partir de 1792, no período do terror, certo? E ela não instaura uma monarquia constitucional, certo? Ela não instaura uma monarquia constitucional. Não é o período da Convenção Nacional em que tem uma monarquia constitucional. Robespierre não era um representante da monarquia constitucional. Portanto, a questão 44, a alternativa correta é a letra D. Obrigado pela atenção de todos vocês e seguimos aqui com os nossos estudos.